Koguma no Korosuke foi escrito e desenhado pelo Yoshimoto Sanpei e publicado a partir de 1935. E é um mangá extremamente importante para a revolução formal que aconteceu nos quadrinhos do Japão na década de 30. Só que para a gente conseguir tratar disso, a gente tem que primeiro falar do contexto. Na década de 1910 e 1920, o Kitazawa Rakuten e o Okamoto Ippei eram os dois autores de quadrinhos mais importantes do Japão. Eles estabeleceram as duas principais linhas estéticas que os outros autores de quadrinhos do período passaram a seguir. Mas na década de 1930 aconteceu uma quebra de paradigma importante que está relacionado a vários autores de quadrinhos que tinham formação como artistas plásticos passaram a atuar. O Tagawa Suihou, o criador do Norakuro, e o Sakamoto Gajou, o autor do Tanki Tankuro, são dois exemplos de autores que eles fizeram faculdade de belas artes antes de começar a produzir quadrinhos. E vários desses autores de quadrinhos que começaram a atuar nos anos 30, que tinham formação como artistas plásticos, eles estavam de alguma forma relacionada com os movimentos modernistas japoneses. Na década de 20, teve uma aproximação forte de vários artistas japoneses com movimentos modernistas europeus. Então, vários artistas plásticos foram estudar na Europa, na Alemanha, na França, na Rússia, naquele período. E eles começaram a se aproximar do que acontecia nas artes na Europa naquela época. O final do século XIX, e principalmente ali o começo do século XX, foi o boom dos movimentos modernistas. A arte moderna estabeleceu algumas rupturas com o jeito que se entendia e se produzia a arte até então. Primeiro que, na tradição da pintura e do desenho, por exemplo, era comum em tradições antigas se criar uma categoria de mérito artístico a partir do tema. Então, pinturas e desenhos que tratavam de cenas históricas, de grandes heróis, de motivos mitológicos e religiosos, presumiam-se que tinham uma qualidade superior. E em segundo lugar vinham retratos, por exemplo. E só depois vinha a natureza morta, que é aquelas pinturas e desenhos de vegetais e plantas, que era com que o artista mostrava como ele tinha habilidade técnica, e depois as chamadas pinturas de cotidiano, que eram imagens que representavam o dia a dia do povo comum. Então mostravam pobres e então se presumia que eram artes inferiores. Assim. E no século XIX que vão começar a romper com essa ideia. Assim. Primeiro os artistas vinculados com o romantismo vão começar a fazer pintura e desenho de paisagem e querer reivindicar que arte que não era pensada numa lógica antropocêntrica, que não era focado num ser humano, mas sim na própria natureza, também tinha mérito. E no modernismo vai acontecer uma ruptura total. Assim, vários artistas vão reivindicar que, peraí, não é a história que aquela obra está contando que determina se ela é boa ou não, e sim se ela dá conta ou não das técnicas que envolvem as especificidades daquela obra. Então, por exemplo, o que é a essência da pintura e do desenho? Pintura e desenho é sobre formas, é sobre linhas e manchas sobre uma superfície plana. Então, o mérito do artista, do desenho, da pintura, seria o quanto ele domina a capacidade de manipular linhas e manchas sobre uma superfície plana. Então, em cada linguagem artística, os artistas modernistas passaram a buscar o que é o essencial daquela linguagem. E a partir da descoberta desse essencial, do que só dá para fazer naquela arte, o que só dá para fazer com pintura, é isso que é pintura. O que só dá para fazer no teatro, é isso que é no teatro. Então, buscar essa essência que define aquela linguagem artística, para a partir de então começar a explorar aquilo. Então os artistas da pintura e do desenho vão partir da ideia de que não é a história que aquela obra está contando que determina se ela é boa ou ruim, e sim é como ela é executada. E a execução nela tem a ver com o domínio de linguagem. Por exemplo, se a gente falar que uma coisa significa outra. A representação é uma relação de substituição na ausência. Por exemplo, tem um elefante. Eu quero falar de um elefante para uma pessoa, só que eu não posso carregar um elefante comigo para mostrar para a pessoa sempre. Então se convencionou que a palavra elefante significa o animal. Apesar de que o som elefante não tem nada a ver, não tem nenhuma semelhança direta com o animal. É uma convenção. As pessoas que falam a mesma língua combinam que aquela palavra significa aquele animal, mesmo que essa palavra não tenha nenhum vínculo direto e real com o animal. Se na linguagem falada e na linguagem escrita se tem consciência de que a representação é uma convenção e não uma semelhança, por que o mesmo não pode acontecer nas artes visuais?
Então os artistas modernistas começaram a pensar, peraí, se a pintura e o desenho é uma linguagem visual que trata de como formas sobre uma superfície plana significam ou não objetos, eventos ou coisas, e a linguagem é uma convenção, então nas artes visuais também não precisa ter essa semelhança obrigatória. O que determina a qualidade de um desenho não é que os riscos e as manchas feitas sobre aquele papel, sobre aquela tela, sejam parecidas ou não com o que quer representar, e sim se o autor conseguiu elaborar de maneira interessante aquelas linguagens gráficas. Então a qualidade de uma obra em artes visuais não é se aquelas manchas ou formas se parecem ou não com o que é representar, e sim se o autor conseguiu construir de maneira elaborada essas formas gráficas visuais para dar conta ou não daquele significado. Então, se a gente parar para pensar, alguém que não tem um estudo formal em artes ou em teoria da linguagem, uma das primeiras coisas que se procura identificar é se aquele desenho, se aquela pintura, aquelas formas visuais se parecem ou não com o que está representado. Só que o desenho e a pintura, eles não podem se limitar a essa relação de semelhança ou não. Porque como a linguagem é convencionada, então a linguagem visual poderia ser construída de outras formas elaboradas. Os autores modernistas vão, por exemplo, começar a fazer retratos de pessoas e pintar a cor do rosto de verde ou azul. E não importa se o rosto de verdade de uma pessoa é verde, azul ou não, porque o desenho e a pintura também são linguagens convencionadas. Então elas não precisam necessariamente ter uma semelhança visual, serem parecidos para ser boas ou ruins. E sim tem a ver com como o autor tem habilidade para construir de maneira interessante aquelas formas. Então se alguém que não domina a teoria da arte, teoria da linguagem, vai olhar para uma obra de arte moderna e vai achar estranhamento, porque vai olhar aquilo e vai dizer, bah, não se parece com a coisa que está tentando representar. Só que a questão é que a linguagem que está sendo usada na arte moderna não é da semelhança, é outra convenção. Então, do mesmo jeito, se uma pessoa tenta ler algo no idioma que ela não conhece, ela não consegue assimilar aquele significado, acontece a mesma coisa com a arte moderna. Se alguém que não conhece aquela linguagem específica, a princípio vai estranhar. Mas conforme a pessoa vai vendo e vendo e vendo de novo várias vezes e vai conhecendo a linguagem, ela vai se achando aquilo normal e passa a conseguir ler aquilo e acessar aquelas formas e aquele conteúdo. Uma das questões da arte moderna é justamente romper com essa relação de necessidade e semelhança. Um desenho e uma pintura não tem a qualidade deles determinada com o quanto aquelas imagens parecem ou não com a coisa real que está representada. E também tem a ver com explorar as especificidades da linguagem. Então, se desenho e pintura é forma sobre uma superfície plana, então eles aceitavam aquela planaridade. Não gastavam energia, por exemplo, usando estruturas para criar um ponto de fuga, para criar a ilusão de perspectiva, de profundidade, de 3 dimensões. O desenho são formas sobre uma superfície plana, então não tem a necessidade de querer mascarar essa planaridade. Sim, eles aceitavam, isso aqui é superfície plana, vamos fazer um desenho que é plano e tudo bem. Mas ao mesmo tempo, o modernismo nas artes, ele não teve uma uniformidade. Existiram várias correntes e vários movimentos que apresentavam propostas diferentes de como explorar essa especificidade da arte, de como fazer com as artes aquilo que é só dela. E cada um criou sua linguagem própria. E o que acabou acontecendo nos anos 10, 20, foi que vários artistas japoneses começaram a se interessar pelo modernismo, viajar para a Europa e estudar com artistas modernismos para aprender essas técnicas e levar para o Japão. Então vários artistas modernistas japoneses importantes se aproximavam do dadaísmo, do expressionismo, mas principalmente do construtivismo. Então nesse período existiu no Japão um importante grupo de arte modernista que se chamava MAVO, em que vários dos artistas ligados a esse grupo foram estudar na Europa por um tempo, foram para a Alemanha, para a França, para a Rússia e aprenderam essas técnicas e voltaram para o Japão. E uma das tradições que interessou bastante para os artistas da MAVO e para outros artistas modernistas japoneses foi o construtivismo. O construtivismo é um movimento modernista que surgiu na União Soviética logo depois da Revolução. E eles defendiam uma ideia da arte como montagem e colagem, como pegar vários elementos da vida e sobrepor e construir com eles e assim criar arte. E entre as premissas deles estava a ideia da construção com formas geométricas. Era pegar formas geométricas abstratas, círculos, quadrados, retângulos, triângulos e tal, e construir a partir deles e compor a arte com isso. Então era uma arte que tinha tendências abstracionistas. Quando ela não era completamente abstrata, ela representava as coisas do mundo real a partir de converter esses conceitos em formas abstracionistas formadas
pela sobreposição de formas geométricas. E além dessa tendência geométrica, o construtivismo ele defendia a ideia da arte se apropriando de técnicas e tecnologias novas, por exemplo, de tecnologias da indústria e de ferramentas da indústria, porque eles acreditavam que a arte deveria ser feita com as mesmas tecnologias e ferramentas que os trabalhadores usavam no dia a dia. Porque se a arte fosse feita com as mesmas técnicas que os trabalhadores usavam, os trabalhadores, quando vissem as obras de arte, eles iam conseguir entender como elas foram feitas. E também iam conseguir fazer arte eles próprios, porque se eles dominavam aquelas técnicas, eles não iam precisar aprender outras coisas para fazer arte. As pessoas poderiam usar as mesmas técnicas que eles aprenderam para o dia a dia do trabalho e da profissão deles para fazer arte. Então a ideia era que se a arte usasse essas técnicas dos trabalhadores, qualquer um poderia entender e qualquer um poderia produzir arte. Então isso ia fazer com que a arte fosse menos elitista, uma arte mais acessível para todos. E os artistas construtivistas ainda defendiam que a arte tinha que ter um papel didático, mas não era um didatismo assim presente na ideia de arte do Platão. Não é uma arte que deveria ensinar valores morais ou cívicos ou políticos, não. Era uma arte que deveria ensinar como fazer e produzir a própria arte. Era uma arte que ensinava sobre ela própria. Uma arte que, se alguém olhasse, poderia aprender como se faz e poder fazer sua própria arte por conta própria. Só que o que aconteceu foi que, quando o Stalin assumiu o controle político da União Soviética, a política oficial do Estado passou a achar que era uma produção artística muito elaborada, muito intelectual e que não servia para fazer propaganda da visão stalinista do que deveria ser o Estado. Então o construtivismo foi proibido na União Soviética. Vários dos artistas construtivistas tiveram que sair do país, muitos deles foram para a Alemanha e depois foram perseguidos pelo regime nazista na Alemanha e tiveram que sair de lá também. E a União Soviética, depois disso, passou a adotar o realismo socialista como estética oficial do Estado. O que aconteceu foi que vários artistas modernistas japoneses do período se aproximaram do construtivismo e levaram essa técnica para o Japão. E uma das coisas que influenciou foi a teoria do cinema do Sergei Eisenstein. O Eisenstein foi um cineasta soviético que fazia parte desse movimento construtivista e ele criou toda uma teoria da montagem cinematográfica baseada nessas teorias do construtivismo. E nos textos dele, ele desenvolve a teoria de que o Japão teria uma cultura baseada em montagem por excelência. Então o Japão seria um grande exemplo de cultura em que todas as artes eram inspiradas nos princípios da montagem e da construção, a partir de elementos. Os japoneses, quando entram em contato com esses textos deles, vão ficar extasiados, né? Porque tinha toda aquela política nacionalista de elogiar o que o Japão tinha de especial, de único, que diferenciava de outras culturas. E como esse texto das teorias da montagem do Eisenstein elogiavam essas características do Japão, eles viravam moda no Japão. Então todos os intelectuais e as pessoas que trabalhavam com arte e cultura acabaram se aproximando desses textos. Os textos do Eisenstein acabaram virando leitura obrigatória nas universidades e círculos intelectuais. Então essa teoria do cinema a partir da montagem ficou famosa e virou moda entre os artistas japoneses. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o mangá? Acontece que vários dos autores de quadrinhos japoneses dos anos 30, que tinham essa formação como artistas, tiveram relação com essas teorias modernistas e construtivistas. O Tagawa Suihō, ele fazia parte do MAVO. Só que teve um momento que ele decidiu sair do grupo, decidiu parar de pintar para fazer quadrinhos. Vários dos membros do grupo acharam que ele era um traidor, que ele tinha abandonado o movimento. Só que não, se a gente parar a pensar que o construtivismo defende a ideia de uma arte que alcança a população e que usa as técnicas industriais mais avançadas para sua produção, a gente vai entender que o Suihō ele não abandonou o construtivismo, e sim ele viu que as histórias em quadrinhos eram muito mais propícias para desenvolver essas técnicas do construtivismo. A história em quadrinhos usava indústria gráfica, eram produzidas em peças múltiplas que poderiam ser distribuídas e alcançar várias pessoas. Então todas essas propostas que a arte construtivista pregava, ele via que podia ser executado nos quadrinhos. Inclusive vários outros artistas do MAVO que ficaram na área das artes visuais, eles chegaram a fazer quadrinhos experimentais em algum momento. E o Ofuji Noburo, que foi um quadrinista japonês dos anos 30 e também foi um dos pioneiros da animação japonesa, ele escreveu um artigo em que ele mostrava como se construir personagens para os quadrinhos e para a animação a partir de técnicas do construtivismo.
E um dos exemplos que ele usa é o Mickey. Ele pegava personagens dos desenhos dos Estados Unidos da década de 20, que eram populares no Japão nessa época, e fazia uma leitura do design desses personagens a partir da lógica do construtivismo e ensinava como criar personagens similares a esses dessas animações a partir da lógica do construtivismo. Então a gente vai ter um movimento nos quadrinhos japoneses dos anos 30, que não vai ser seguidor nem do Kitazawa, nem do Okamoto, que vai propor uma nova abordagem estética, construída por esses autores de quadrinhos, que tinham formações em artes plásticas, em que eles iam se inspirar nas animações dos Estados Unidos dos anos 20, mas fazendo uma leitura delas a partir de ideais construtivistas e da teoria da montagem do Eisenstein. Então na década de 30 vai ter muitos personagens que são parecidos com o Félix, com o Mickey, com outros personagens da animação dos Estados Unidos, mas com design construído a partir da montagem de formas geométricas, inspiradas no ideal construtivista. E também bem nos anos 30 que a gente vai ter um monte de quadrinhos que vão ter o design e a montagem inspirados na montagem do cinema. Tem muitos autores ocidentais que acredito ao Tezuka essa ideia de produzir um mangá que é inspirado na montagem do cinema. Só que vários autores japoneses discordam disso, porque a abordagem deles é que o Tezuka ele não inventou isso, ele herdou isso dos autores dos anos 30, que foram inspirados justamente por essas técnicas de montagem cinematográfica do construtivismo. Os caras que eram formados em artes, liam na faculdade de artes as teorias do Eisenstein de como montar um filme e começaram a usar essas técnicas para montar a narrativa dos quadrinhos. O Yoshimoto Sanpei é um desses autores que faz parte desse movimento de autores de quadrinhos japoneses dos anos 30 que eram fortemente influenciados pelo construtivismo. Então ele é o cara que vai fazer um monte de experiências visuais extremamente arrojadas para a época e que vai acabar influenciando um monte de autores do período e posteriores. O Yoshimoto ele produziu várias obras de quadrinhos. O Koguma no Kurosuke ele começou a produzir a partir de 35. Chegou a ter 2 edições encadernadas, a primeira e depois um segundo volume. Só que o Yoshimoto ele morreu em 1940, quando ele tinha 39, 40 anos. Assim. Então ele foi um cara que morreu bem jovem e no auge da produção dele. E assim, se ele tivesse vivido mais, provavelmente ele teria sido muito mais marcante para os quadrinhos. Depois que ele morreu, o assistente dele continuou produzindo os mangás do Kurosuke, mas não eram tão experimentais quanto o do Yoshimoto. Mas assim, ele é um cara que morreu jovem, por isso talvez ele não seja tão popular, mas o Tezuka citava ele como uma das influências dele, e a relevância dele é justamente por fazer quadrinhos experimentais, assim, era por tentar descobrir qual eram os limites dos quadrinhos, o que só dá para fazer com quadrinhos, e quando descobrir, tentar forçar para ir além. E o Koguma no Kurosuke é um exemplo desse experimentalismo dele. Koguma no Kurosuke, a tradução literal seria como Ursinho Kurosuke, e é sobre o Kurosuke, que é o urso, e ele tem aventuras com outros animais, os amigos dele e tal. A temática dele é aventuras e desventuras do Kurosuke, ele tentando resolver problemas. E isso, de todas as histórias que eu li, eu acho que só encontrei uma que tratava de guerra, assim, uma metáfora indireta para a guerra. E levando em conta os outros quadrinhos japoneses dos anos 30, numa produção de 5 anos, na época em que o Yoshimoto foi o autor, né, da estreia dele em 35 até a morte do Yoshimoto em 1940, uma história só, quando tinha pressão do Ministério da Educação e do governo, querendo que as produções artísticas e culturais focassem em questões nacionalistas e militares, já é um diferencial só por ele ter conseguido se esquivar dessas narrativas focadas em guerra. Mas assim, ó, a grande sacada do Kurosuke é o experimentalismo formal. O Yoshimoto, ele fazia muito esse tipo de coisa. Ele criava personagens que tinham um design baseado na lógica construtivista, ou seja, tu construi o personagem a partir de sobreposições de formas e geométricas regulares, e muitas vezes no fundo ele criava esses padrões de estampas chapadas. Então ele fazia umas manipulações interessantes com a ideia da profundidade, da tridimensionalidade, com o fato de aceitar que a história em quadrinhos é desenho sobre uma superfície plana, então aceitar essa imagem como plana e explorar efeitos que só davam para fazer a partir dessa ideia de planaridade. Além da montagem, que muitas vezes era baseada na estrutura do cinema. Vários autores comentam que o Tezuka teria sido o cara que traria técnicas cinematográficas para a montagem do mangá.
Só que isso aqui é uma história do Kurosaki, é de 1935 a 1936, e se a gente parar para analisar a narrativa, tipo, primeiro a gente tem um quadro aqui com o Kurosaki em primeiro plano, daí a gente tem lá no fundo a casa do tio dele que ele está indo visitar, e essa estrada que se projeta para o fundo. Então a gente tem o Kurosaki em primeiro plano e a casa do tio dele em segundo plano de fundo. No quadro seguinte já tem uma inversão. A gente já tem o tio dele em primeiro plano, logo atrás a janela da casa do tio funcionando com um tipo de moldura, e dentro desse quadro, dentro do quadro, a gente tem o Kurosaki vindo pelo caminho. Então a gente tem um primeiro quadro com uma imagem de plano, e no quadro seguinte a gente tem um contraplano, ou seja, a visão da mesma cena por um personagem diverso num ângulo exatamente o oposto do primeiro ângulo. Logo em seguida tem o tio do Kurosaki pegando a luneta, então a gente tem um close no tio do Kurosaki olhando para a luneta, e logo em seguida a gente tem a visão da luneta, com essas bordas escurecidas, para dar a ideia de que isso é a imagem que o tio do Kurosaki está vendo quando ele olha pela luneta. Então, pô, toda essa alternância entre planos, isso quebra completamente com a lógica do plano tablô, né, com aquela estrutura de quadrinhos dos anos 10, 20, em que a estrutura é paralela com o quadro e os movimentos são laterais. Pô, isso aqui é claramente influenciado por uma montagem do cinema. E ao longo das histórias dele a gente vai ter várias montagens parecidas. Então, uma narrativa que é toda pensada em pegar técnicas do cinema e transpor ela para os quadrinhos. Como a gente usa essas técnicas de montagem de narrativa do cinema e passa isso para as histórias em quadrinhos. Isso em 1935 o cara estava fazendo isso. Então, pô, esse aqui é um dos caras que o Tezuka lia quando criança, que vai ajudar ele a conceber o estilo dele depois quando ele virou um autor de quadrinhos. Além disso, o Yoshimoto também vai incorporar esse ideal da arte construtivista, de que a arte usava essas formas geométricas, padrões, e era construída a partir da sobreposição e da montagem delas, e que era didática para ser acessível a qualquer um. Então, usando esse conhecimento comum, qualquer um que acessasse aquela arte poderia entender como ela era feita e também produzir. Então o Yoshimoto vai dedicar páginas do Koguma Kurosaki para ensinar o leitor a fazer quadrinhos. Então aqui a gente tem uma página em que ele ensina como desenhar o rosto do Kurosaki, e ele constrói o rosto do Kurosaki a partir de formas geométricas padrões, né? Ele tem formas geométricas mais simples e tu sobrepõe elas até construir a forma que tu quer. E depois construiu o rosto e o personagem completo. Então ele está ensinando o leitor a como se desenha o personagem. Como esse personagem foi construído pelos ideais construtivistas, ou seja, de pegar formas geométricas e montar com elas até criar o ideal artístico que quer se atingir. E como, por ter sido construído a partir desses ideais, é fácil e qualquer um pode aprender. E não só qualquer um pode aprender, como ele faz questão de ensinar o leitor dele, ó, como eu desenho o personagem, aprenda você também. E não só isso, na página seguinte, ele ensina emoções. Tem várias posições do Kurosaki, o Kurosaki dizendo feliz, triste, com raiva, chateado, e fazendo a linguagem corporal de cada emoção. Então ele está ensinando o leitor dele a fazer quadrinhos, não só desenhar o personagem, como quais são os códigos para representar cada uma das emoções, para o leitor aprender a fazer e poder fazer seus próprios quadrinhos. Então é uma arte que é baseada no construtivismo não só pela estética, a partir da montagem e dessa montagem inspirada no cinema construtivista, mas ela segue o ideal construtivista no sentido que ele quer ensinar o leitor a também fazer arte. Olha só, quadrinhos é legal, qualquer um pode fazer, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo quadrinhos, eu estou te ensinando a te fazer quadrinhos para tu também poder fazer. Então é uma ideia de passar esse conhecimento da produção artística adiante, ensinar a linguagem e ensinar a fabricação adiante. No segundo volume, que é mais ou menos de 1937, a gente também tem umas histórias assim, que eu considero muito interessantes. Uma é o do motorista, que basicamente no início da história, o Kurosaki, o amigo dele, constrói um carro de pedalinho, mas eles não só constroem o carro, eles ensinam o leitor como construir um. Então tu tem a estrutura do carro baseado numa lógica geométrica, baseado num desenho, baseado em elementos do desenho industrial, que os artistas construtivistas gostavam muito de se apropriar e transposar isso na arte deles. Então eles ensinam o leitor como construir um pedalinho, e um pedalinho funcional. Se tu tiver madeira e seguir as instruções dele, dá para fazer um pedalinho e funciona. E depois que eles fazem o pedalinho, ele e o amigo dele saem numa viagem de carro.
Então toda a história é sobre ele e os amigos dele, que depois buscam um segundo amigo, numa viagem de carro, passando por várias questões, encontrando pessoas e tendo que resolver problemas para continuar a viagem. E, de novo, é uma montagem de enquadramento que é muito inspirada nas cenas de perseguição do cinema. E, se a gente parar para pensar o Shin Takara-jima do Tezuka, que tem aquela cena famosa no começo, em que tem o protagonista está numa perseguição de automóvel que aparece de vários ângulos e tal, e que é sempre usado como um exemplo. Olha como o Tezuka revolucionou o jeito de se fazer quadrinhos no Japão, pensando uma perseguição de automóvel a partir da montagem do cinema. Pois então, o Yoshimoto já fazia isso. E não só Yoshimoto, o Tagawa Shihou também faziam, tinham vários outros autores que faziam isso, e o Tezuka, quando ele fez aquela cena de Shin Takara-jima, ele seguiu uma tradição que os autores de quem ele era fã faziam. Então tem toda essa história em quadrinhos que é isso, é uma grande perseguição uma perseguição de automóvel, em que o deslocamento é mostrado sob vários ângulos diferentes, como se tivessem câmeras ao longo da estrada, que vai mostrando a história por pontos de vista diferentes conforme o carro se desloca. Outra história experimental que eu acho muito bacana é a do circo, em que o Kurosuke criou um circo e no começo ele convida os amigos dele. Então nessa parte inicial aparece os amigos indo para o circo e a gente tem toda uma paisagem com algumas tendências naturalistas. Tem o bosque, tem um efeito de profundidade, um cenário que quer representar um cenário tridimensional que existe, mas assim que eles entram no circo, a estrutura muda. Então os quadros passam a ser todo o picadeiro com a cortina do circo. A cortina do circo, de novo, tem esse padrão de estampas com escrito Kurosuke várias vezes. E quando a cortina se abre, o resto da história, eles todos seguem a mesma estrutura de quadros. Então a gente tem esse quadro que tem os dois postes e o palco, com os personagens fazendo a apresentação no palco. Então é como se fosse uma câmera fixa no palco do circo. E no fundo, o público é representado por esse padrão de estampas. São várias miniaturas de rostos de personagens da série, reproduzidas em looping, em cores vaziadas de maneira sequencial. Só que, pô, se a gente parar pra pensar, aqui está o palco e a plateia deveria estar na frente. Só que o Yoshimoto não teria como fazer esse desenho e mostrar a plateia ao mesmo tempo. Então o que ele fez? Ele representa a plateia, mas ele representa a plateia ao fundo do desenho principal, com esse padrão de estampas regulares em looping. Só que, pô, isso não é uma lógica naturalista, porque eles não estariam no fundo, eles estão na frente. Só que o Yoshimoto diz, dane-se, isso aqui é desenho. Desenho é cor, forma, linha e mancha sobre uma superfície plana. Então vamos explorar a planalidade. Então ele usa um recurso de linguagem modernista que é, ele não está preocupado em representar o mundo exatamente como ele é, e sim ele está preocupado em criar soluções interessantes para representar de maneira bidimensional um universo diegético que é tridimensional. Então, fora do circo, ele se preocupou em criar uma lógica de tridimensionalidade, de profundidade, de plano de fuga, uma estrutura naturalista. Mas dentro do circo, quando eles estão nesse mundo lúdico, ele azar a representação naturalista, azar o realismo. O mundo lúdico é lúdico, então ele pega e usa técnicas da arte moderna, que não se preocupa com ponto de fuga, com construção de uma diegese tridimensional, e sim, vamos pegar todos os elementos que são úteis e importantes para a história e vamos criar uma solução interessante para fazer isso aparecer numa imagem bidimensional. Então o Yoshimoto é um cara que está sempre fazendo experiência formal. Nesse mesmo volume tem uma outra que é baseada no País das Maravilhas, que o Kurosuke e o amigo dele vão parar no País das Maravilhas. Lá tem um monte de situações bizarras, os personagens estranhos e tal. Mas tem umas resoluções que são extremamente metalinguísticas. Por exemplo, eles chegam num personagem e o personagem decidiu que vai pintar o fundo da história de preto. Então tem o personagem ali, aquele personagem fantástico, meio maluco, né? Tudo a ver com os livros do Lewis Carroll. E ele está com tinta preta pintando o cenário de preto, até que ele pinta todo o quadro de preto e fica escuro. E as cores meio que passam um tipo de negativo. E o Kurosuke depois ele tem que pintar um sol, ele rouba a tinta, desenha um sol, e a partir dele desenhar o sol, volta a ficar claro e fica bem iluminado de novo. Então tem um monte de recursos que são de metalinguagem, que, tipo, os personagens, pô, a gente sabe que a gente é um desenho, nós sabemos que nós somos umas personagens da história em quadrinhos.
e usam recursos da própria linguagem das histórias em quadrinhos para resolver os problemas dentro da diegese. E isso é claramente influenciado pelas histórias do Félix, né? Porque os quadrinhos do Félix, o Félix fazia muito isso. Ele estava numa situação de aperto, pegava o balão, o ponto de exclamação, transformava numa ferramenta e resolvia o problema. E tem alguns momentos que ele simplesmente vai fazer umas coisas experimentais, vai fazer isso, tipo desenhos como esse. Que, pô, o que ele está explorando aqui não é necessariamente contar uma história e uma imagem em função da narrativa. Ele quer explorar um efeito visual. Ele quer, vou pegar um efeito de imagem legal, fazer um desenho legal que vai causar uma impressão sensorial interessante. Então isso aqui é, de novo, muito tudo a ver com arte modernista. A história, às vezes, não é o principal, e sim o experimento óptico que vai se criar com ela. A ideia de que a impressão estética num desenho pode ser mais importante do que o tema, a narrativa, a historinha que ele quer contar. Então assim, ó, o Yoshimoto é um cara, assim, foi um autor genial justamente por isso. É um cara que pegou os quadrinhos da época e pensou: o que só dá para fazer com quadrinhos, vamos fazer, e o que não dá para fazer, vamos inventar um jeito de fazer. Então assim, ó, os quadrinhos deles foram absurdamente experimentais. Ele trabalhava tentando romper as convenções da linguagem e usar essas técnicas do cinema e pegar e tentar desenvolver ela nos quadrinhos. Então ele é um cara assim, que foi extremamente importante para o desenvolvimento do mangá nos anos 30. E muitas das técnicas que o Tezuka usava depois, o Yoshimoto foi o cara que estava extrapolando nos anos 30 para permitir que isso fosse possível. E assim, é uma pena que ele tenha morrido tão jovem, né? O cara que morreu com 40 anos. Quando estava no auge da carreira dele, assim, porque se ele tivesse vivido mais, provavelmente ele ia ter feito coisas muito mais doidas, assim. Kogumi no Korosuke, assim, é muito bacana. Se vocês puderem ter acesso a ele, eu recomendo. Eu acho que essa edição que eu tenho são os dois volumes em edições de 1970. Ele chegou a ser republicado mais algumas vezes, mas eu não sei se ele teve uma edição recente, assim. Mas se vocês tiverem acesso, procurem na internet. Se vocês acharem alguma coisa, vale a pena. Nem que seja para ter uma noção das loucuras do que o Yoshimoto fazia. Eu vou deixar nas descrições do vídeo um link para um artigo que eu escrevi sobre a importância do modernismo e do construtivismo no mangá dos anos 30 e na produção do Tezuka. Então se alguém tiver mais interesse, quiser saber mais a fundo, pode dar uma olhada lá no artigo. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro quadrinho que acha que vale a pena fazer uma crítica, comentar aqui no canal, podem mandar sugestões, que eu estou aberto a sugestões. E peço que curtam, compartilhem e sigam o canal, porque ajuda a divulgar o canal. E obrigado e espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.